Daniel é um livro de mistérios. As visões nele contidas são cruciais para se entender o destino das nações e do povo de Deus. A grande imagem humana revelada no capítulo 2 é o que governa hoje o destino das nações. Os filhos de Deus, porém, estão debaixo do governo celestial e farão parte da grande pedra que virá esmiuçar essa imagem. Que este livro possa ajudar o amado leitor a atingir esta meta. Senhor Jesus, amém. Irmãos, graças ao Senhor, nós estamos na sexta semana deste exemplar do Alimento Diário. E o título dessa semana é Não Mais Eu, mas Cristo Vive em Mim. Vamos falar juntos? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, esse versículo, ele é um versículo importante demais. Ele é um versículo chave dentro da economia neotestamentária de Deus. Quando a gente fala esse termo economia neotestamentária de Deus, irmãos, é o plano de Deus que Deus tem para o homem. Então, dentro do plano que Deus tem para o homem, esse versículo revela para nós algo muito importante. O desejo que o Senhor tem no seu coração é trabalhar Cristo dentro de nós a ponto de que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, eu continuo vivo, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, irmãos, esse versículo é tão importante, mostra para nós que se Cristo for adicionado em nós, cada vez mais, Ele vai viver em nós, por meio de nós, vai se expressar através de nós. Isso, irmãos, é extremamente importante, é o desejo do coração de Deus. Então, por outro lado, nessa semana vocês viram, por um lado nós hoje somos irmãos e irmãs que têm Cristo dentro de si, amém? Quem tem Cristo dentro de si aqui, diz amém. Amém, amém, muito bom. Mas, irmãos, na prática a gente percebe que não é todo o tempo que Cristo vive em nós, não é todo o tempo que Cristo se expressa através de nós. Porque existe em nós, irmãos, uma coisa chamada velho homem. E esse velho homem, apesar de ter sido crucificado com Cristo na cruz, de vez em quando ele desce da cruz e vive dentro de nós. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós é aumentar a nossa comunhão com Ele, nosso orar, nosso ler a Bíblia, nosso invocar o nome do Senhor. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos estar vivendo mais na presença do Senhor. E certamente Cristo vai viver em nós, se nós estivermos invocando o nome do Senhor. Certamente Cristo vai viver em nós, se nós estivermos orando mais, lendo mais a Bíblia, lendo, irmãos, o alimento diário, que é a orientação que o Espírito está dando para nós hoje. Por exemplo, nós estamos falando agora sobre filiação, né? Não mais eu, mas Cristo. De onde vem isso, irmãos? Vem do Espírito que fala para o nosso irmão, e nosso irmão nos dirige no caminho do que Deus quer falar. Então, isso é muito importante também, irmãos, a leitura dos livros espirituais, do alimento diário, do jornal Árvore da Vida, né? Tudo isso, irmãos, se a gente fizer isso, a gente vai ser forte, entendeu? Espiritualmente falando. Você já reparou, quando você começa o seu dia em comunhão com o Senhor, orando, desfrutando do alimento diário, invocando o nome do Senhor, o seu dia é diferente? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Agora, não precisa levantar a mão, mas quem já teve aqui a experiência de sair correndo para o trabalho e ter um dia que você fala, meu Deus, que dia foi esse? Acho que todo mundo aqui já teve dia assim, não é? Então, irmãos, nós temos que começar bem o nosso dia. Começar com um bom café da manhã espiritual. Ou seja, logo, como é que é, seu Otto? Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa,
faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor. Então, irmãos, recentemente o irmão Dong tem falado nas conferências regionais. Ele perguntou para os irmãos: como está a sua vida de oração? Irmãos, nós temos que restaurar nossa comunhão individual com o Senhor, na palavra, na oração. Fazendo assim, irmãos, o nosso velho homem volta para a cruz. Amém? Então é isso que eu queria falar para vocês essa manhã, né? Amém. Primeira coisa, irmãos, velho homem e o novo homem, né? O que é o velho homem, o que é o novo homem? Vocês se lembram dessa passagem de Gênesis, quando Deus criou o homem? Ele criou um boneco de barro, tá certo? E nesse boneco de barro, irmãos, ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou o Neshama, o fôlego de vida. Ele soprou o espírito, irmãos, para dentro daquele boneco de barro. E quando aquele boneco de barro recebeu o fôlego de vida de Deus, ele se tornou uma alma vivente. Irmãos, aqui eu queria só esclarecer uma coisa. Tendo comunhão com alguns irmãos, eu percebo um pouquinho de confusão. Então, eu queria esclarecer uma coisa para os irmãos. Tem diferença, irmãos, entre alma e vida da alma, tá? Alma, irmãos, a alma é uma coisa ruim ou uma coisa boa? É coisa boa, irmãos. A nossa alma é um vaso que Deus criou para que entrasse dentro de nós. É a nossa pessoa, e essa nossa pessoa Ele quer saturar com Ele mesmo. Então, alma é uma coisa boa. O problema, irmãos, é que quando o homem desobedeceu a Deus, lá no jardim do Éden, vocês sabem a história, não é? Adão desobedeceu ao Senhor, e ao invés de tomar o fruto da árvore da vida, tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando isso aconteceu, irmãos, dentro do homem, então, gerou uma coisa diferente. Gerou uma coisa chamada velho homem. Gerou uma coisa chamada ego. Gerou uma coisa chamada vida da alma. Tudo a mesma coisa. Velho homem, ego, vida da alma. Mesma coisa. E esse velho homem, irmãos, é o que é indiferente às coisas de Deus, é desobediente a Deus, não depende de Deus. Então, só para deixar bem claro, tá? A vida da alma, o ego, o velho homem, é resultado da queda de Adão, da queda do homem. Mas a nossa alma, irmãos, isso é importante. Nossa alma para Deus, ela é valiosa. Deus quer encher a nossa alma com Ele mesmo. Por isso é que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse versículo é chave, né? Amém. Então, irmãos, vamos ver um pouquinho o velho homem? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Efésios 4. Vamos ver um pouquinho sobre o velho homem, irmãos. Quem é esse velho homem? Efésios capítulo 4, versículos 17 até o 19. Acharam? Efésios 4, 17 até o 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Irmãos, isso aqui é o velho homem. Vamos ver ainda o velho homem lá em Colossenses 3, de 5 a 9. Colossenses 3, de 5 até o 9. Senhor Jesus, eu quero pintar o quadro das trevas bem nítido para vocês, tá, irmãos? Porque depois, obviamente, a gente vai ver o quadro da luz, né? Então, Colossenses 3, 5 a 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a nossa natureza terrena, irmãos? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Olha, mais coisa do velho homem aqui, irmãos. Ira. Você se ira às vezes? Você fica nervoso às vezes?
assim, aquela ira desmedida, né? Desproporcional, mais do que é necessário. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, né? Falar palavrões, irmãos, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, irmãos, isso aqui é o quadro negro, tá certo? Eu não quero delongar muito aqui não. Vocês viram que a coisa é feia? Tá certo? A coisa é feia. Velho homem é coisa feia. Mas graças a Deus, irmãos, nós não ficamos só no velho homem, né? Porque teve uma pessoa maravilhosa que, sendo o próprio Deus, se encarnou aqui, né? Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, em Jesus nós temos Deus encarnado na pessoa de um homem. Então quem via Jesus homem, na verdade estava vendo Deus com os homens. É maravilhoso isso, né? E aí, esse Senhor, irmãos, ele teve que ir para a cruz. E na cruz, irmãos, o sofrimento do Senhor na cruz, eu não vou ler, tá? Depois você pode conferir Salmo 22, Isaías 53. Irmãos amados, quase todas as vezes que eu leio Isaías 53 eu choro. Então eu não vou ler aqui na sua frente, porque se eu ler aqui provavelmente eu vou chorar. Depois você lê Isaías 53, aí você vê o sofrimento pelo qual o Senhor passou. Irmãos, mas mesmo sofrendo tanto, mesmo sabendo que a morte de cruz, que era a pior morte que existia, ele ia ter que passar por ela, irmãos, o Senhor não recuou, o Senhor não hesitou, ele não voltou atrás. Sabe, irmãos, ele podia simplesmente dizer: Pai, quer saber? Essa turma aí não tem jeito mesmo, vamos estralar o dedo, vamos fazer tudo outra vez, não é? Irmãos, o Senhor não foi assim. O Senhor até orou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Irmãos, o Senhor teve o sofrimento físico na cruz, sim ou não? Lá em Isaías 53 fala que os ossos dele, todos os ossos se desconjuntaram. Quem aqui já teve um osso desconjuntado? É quando tem aquela luxação. Eu já tive o ombro luxado uma vez. É quando, sabe quando, já viu aquele braço que cai? Já viram isso? Ou o joelho que dobra assim e fica virado. Quem já teve isso aqui sabe como dói aquele negócio, né? Agora você imagina, irmãos, o Senhor na cruz e todos os ossos dele se desconjunturando. E ele vendo que ele teria que passar por aquilo. Como se não bastasse, irmãos, se não bastasse sofrimento físico, o sofrimento psicológico também. Pedro falou para ele: Senhor, de forma nenhuma eu te abandonarei. O que fez o Pedro? Na hora que a coisa ficou feia, ele... Não estou criticando o Pedro não, irmão. Se nós estivéssemos lá, provavelmente ele fez a mesma coisa, né? Não sei. Mas, ele deu pinote. E não só isso, ele negou o Senhor, irmãos, 3 vezes. O que aconteceu quando ele negou o Senhor pela 3ª vez? O galo cantou. E aí ele lembrou que o Senhor falou para ele: o galo, você vai me negar antes do galo cantar nessa manhã. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro, na 3ª vez que ele nega o Senhor, irmãos, o galo canta. Nessa hora ele estava longe do Senhor, mas ele podia ver o Senhor. Ele olhou para o Senhor e o Senhor fez o quê? Olhou para ele. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor sabia que isso ia acontecer. O Senhor sabia que ele ia ser traído por Judas. E o Senhor sabia que ele ia ser abandonado pelos discípulos. Ainda assim ele não recuou. Ó Senhor Jesus, dá vontade de chorar, irmãos. Tamanho o amor do Senhor por nós. Sendo que ele não precisava, se você for pensar, ele podia simplesmente criar tudo de novo, irmãos, mas ele não desistiu de nós. Por isso, como nós cantamos essa manhã, irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que hoje vivem, não vivam mais para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Quem aqui acha que vale a pena existir para Deus, diga amém, por favor. Vale a pena existir para Deus, irmãos. Graças a Deus, irmãos, ele não recuou, né? E aí, irmãos, continuando, né? Ele depois se tornou o Espírito, né? Abra sua Bíblia, por favor, lá em João, capítulo 14. Senhor Jesus. João, capítulo 14. Versículos 16 até o 20. Vamos ler juntos esse versículo, tá bom? Esses versículos, 16 ao 20, vamos ler juntos.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. De novo, irmãos, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Irmãos, olha que rico. O Senhor fala que Ele vai para o Pai, mas Ele não vai deixar a gente órfão, Ele vai voltar para nós, amém? E Ele volta na forma do Consolador, porque Ele fala, nós vamos enviar o Consolador. E quando o Consolador vier, irmãos, o Filho está vindo, o Pai está vindo. Hoje dentro de você, irmãos, tem Pai, Filho e Espírito, amém? Porque hoje, quando o Consolador, que é o Espírito, está dentro de nós, está o Filho também. Ele mesmo falou aqui, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E Ele voltou. Sandir, você já invocou o nome do Senhor? Amém. Ele está em você, o Filho está em você, amém. Ele voltou para nós, irmãos. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Está fraco demais, irmãos. Espera aí, vou perguntar outra vez, vocês não entenderam. É maravilhoso isso ou não? Amém. Graças a Deus, irmãos, o Filho voltou na forma do Consolador, está dentro de nós hoje, como Espírito, amém? Então, graças a Deus por isso, né, irmãos? Agora, esse novo homem, irmãos, pode viver. Nós vamos ler de novo agora os mesmos capítulos de Efésios e Colossenses, mas agora o lado positivo, tá? Vai lá, por favor, para Efésios 4:20. Efésios 4:20. Senhor Jesus. Irmãos, ele falou aqui do velho homem, né? Mas o 20, ele fala que o homem está praticando toda sorte de impureza. Mas em Efésios 4:20, na sequência, ele fala: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, irmãos, quanto ao trato passado, o velho homem, ok? Vos despojeis desse velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, tá certo? E o 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou da vossa mente, tá? 24, irmãos, vamos ler juntos bem forte aqui. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, amém. Vamos lá, agora voltando para Colossenses, né? Colossenses, irmãos, falou aquele monte de coisa ruim, tá certo? Descreveu para nós como é o velho homem. Nós lemos aqui, né? Prostituição, impureza, tudo, né? Ira, maledicência. Mas agora, irmãos, o 10, Colossenses 3:10. Vamos ler juntos? E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Porém Cristo é tudo em todos. Amém. Então esse é o novo homem, irmãos. Esse é onde nós estamos, deveremos estar todo o tempo, né? É o novo homem. Então, irmãos, aqui, olha só, esse aqui é o velho homem. Dentro do velho homem só tem trevas. Irmãos, o velho homem, aquele que se uniu ao inimigo de Deus, ele tem o espírito amortecido, tem a alma rebelde e tem o corpo mortificado. Tá certo? As três partes do homem estão arruinadas. Mas o novo homem, irmãos, graças a Deus, é diferente. E por quê, irmãos? Romanos 6, de 4 a 13.
Como é que fala o versículo lá, irmãos? 6:6. Vamos ler? Vale a pena. Romanos 6. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vale a pena ler a Bíblia, né? Que tal se nós lêssemos do 4 até o 13? Romanos 6, do 4 até o 13. Senhor Jesus. Eu vou ler para vocês, tá bom? Para ir mais rápido. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, o 6 eu quero ler com todos vocês, irmãos. Vamos ler o versículo 6 juntos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui, irmãos, ó, o nosso velho homem, tá vendo aqui, ó, cheio de trevas, foi crucificado com o Senhor na cruz, amém? Irmãos, a nossa vida, ela se divide em antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, velho homem, sem esperança. Depois da cruz, irmãos, novo homem, nós temos esperança. Amém? Então olha só que rico, o velho homem está lá na cruz com ele. Isso é fato, está aqui, está na Bíblia. Nosso velho homem está crucificado com Cristo. Gálatas 2,19 também fala isso, amém? Então estamos lá. Mas irmãos, não só o velho homem foi crucificado na cruz. Em João 19, fala que o soldado feriu o lado do Senhor. O que saiu do lado do Senhor? Sangue e água. Irmãos, o sangue é para lavar os nossos pecados, e a água é para nos dar a vida de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, a morte do Senhor é preciosa demais. É preciosa demais, porque por um lado o meu velho homem, aquele que não presta, foi crucificado na cruz. E não só isso, do lado do Senhor saiu o sangue para purificar meus pecados, e saiu a água para que eu recebesse a vida de Deus dentro de mim. Maravilhoso, né, irmãos? Depois você termina de ler o Romanos, tá? Então, irmãos, o velho homem e o novo homem tem essas diferenças. No velho homem, o eu vive. No novo homem, quem vive? Amém, Cristo vive em mim. No velho homem, ele é sem Deus. O nosso velho homem não tinha Deus. E o novo homem? O novo homem é com Deus, tem Deus dentro dele, amém? Velho homem, independente de Deus, faz as coisas que acha certo, está nem aí porque Deus pensa, eu faço porque eu sei fazer. E o novo homem? Depende de Deus, irmãos, para tudo. Irmãos, nós precisamos crescer mais em vida, né? E eu acho que quanto mais nós crescermos em vida, mais dependentes ao Senhor, ou melhor dizendo, mais dependentes do Senhor nós seremos. Não é verdade? Quando a gente ainda acha muito, sabe muito, a gente não tem tanta dependência do Senhor. Mas irmãos, tanto no aspecto humano, seu trabalho, sua empresa, sua família, irmãos, nós dependemos do Senhor para tudo. Na vida da igreja, mesma coisa. Nós não podemos tomar decisões e fazer as coisas porque a gente acha bom. Irmãos, nós somos cheios de opinião. Nós temos que ouvir a opinião de Deus, né? A gente tem que ouvir a opinião dele, né? Amém. Que mais? No velho homem, a vida da alma reina. Ela é reizinha, né? A rainhazinha. Ela se acha, ela comanda. E no novo homem? O Espírito reina. O Senhor consegue falar, irmãos. Numa atmosfera que a gente está no novo homem, Deus consegue falar. E a gente consegue entender que é o falar de Deus. E a gente obedece, porque a gente sabe que é Deus falando. Mas no velho homem não. No velho homem a gente é do contra. Tudo está ruim, né? O velho homem, irmãos, Romanos também fala isso, que o velho homem, ele tenta seguir a lei. Irmãos, quando a gente olha a lei de Deus é tão bonita, né? A gente fala, puxa, se todas as nações da terra seguissem os 10 mandamentos, a gente teria outra sociedade. Ela é bonita, e a gente tenta seguir. O velho homem também tenta seguir a lei, só que ele não consegue. Por quê? Porque o pecado é mais forte. Tá certo? Irmãos, e o novo homem? No novo homem, nós seguimos o Espírito.
E no Espírito, irmã Júlia, a gente tem a força para viver a vida que Deus quer que a gente viva. Amém? O velho homem, irmãos, também prega evangelho às vezes. Mas por que a gente às vezes acaba discutindo tanto com as pessoas, bate boca com as pessoas? Às vezes, irmãos, desculpa falar, experiência própria. A gente às vezes prega o evangelho tentando convencer a pessoa de alguma coisa, mas a gente está sem amor. Irmãos, o que ganha as pessoas é o amor de Deus. Pelo Espírito a gente manifesta o amor, a pessoa vai ser convencida pelo Espírito. Não é pela nossa eloquência, não é pelo nosso conhecimento. Às vezes você discute com aquele espírita, você discute com aquele testemunho de Jeová, e você fica nervoso. Não sei se já passou por essa experiência. Irmãos, nós não estamos aqui para discutir com ninguém. Nós estamos aqui para amar as pessoas. Irmãos, claro que a gente odeia o pecado, mas a gente ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, irmãos, nós não estamos aqui para discutir com ninguém. Nós estamos aqui para levar um testemunho vivo de uma pessoa viva que mudou a nossa vida e pode mudar a vida deles também. Né, Evanise? O testemunho convence, não é? Vai ganhando aquele marido, aquela esposa que não se reúne. Pelo testemunho, pelo amor, essa pessoa começa a ser atraída, irmãos. Entendeu? Então, na verdade, no Espírito, né, no novo homem, a gente prega o evangelho no Espírito, cheio de vida, cheio de amor com as pessoas. Essa é a realidade, né? Então, irmãos, aqui ó, da cruz em diante, haja apenas a vida de Deus, por meio do nosso Espírito, certo? Ou seja, o velho homem está crucificado com Cristo na cruz, sim ou não? Você diz amém para essa palavra? Irmãos, pela fé você pode dizer, sim, amém, o meu velho homem está crucificado com Cristo. Você diz amém a isso ou não? Está crucificado, você pode crer na palavra de Deus, é um fato. Agora, irmãos, deveria ser assim na nossa realidade do dia a dia, mas a gente sabe, né, é um fato isso, mas no dia a dia, o velho homem ainda pode se manifestar. O nosso velho homem, irmãos, às vezes pode ainda ser manifesto. Vê essa ilustração aqui, ó. Quem vai vencer essa queda de braço? De um lado, você tem o velho homem, parrudo, fortão, musculoso, exercitado. Por que exercitado? Você vive nele todo dia. Ele está forte. E aí vem um novo homem que está dentro de você, certo? Você mal contata o Senhor, não invoca, não ora, não lê a Bíblia. Eu te pergunto, quem vai vencer essa queda de braço? Desculpa falar, meus irmãos, mas o velho homem vai ganhar. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, em Gálatas 2:19, perdão, o Paulo fala assim, eu estou crucificado com Cristo. Vamos falar juntos? Estou crucificado com Cristo. Irmãos, olha que interessante o tempo verbal aqui. Ele não fala, eu fui crucificado com Cristo. Eu estou. Estou é presente. Entendeu? Eu fui à reunião ontem. Foi passado. Agora, eu estou na reunião agora. O que você entende? É aqui agora. Então, irmãos, fala para o irmão que está do seu lado. Estou crucificado com Cristo. É presente. É agora. É agora. Irmãos, e Paulo estava falando aquilo, obviamente, porque ele estava cheio do Espírito. Quando você e eu, irmãos, a nossa alma, a gente está alimentado do Senhor, irmãos, a gente está forte, a gente fica forte, né? Então, a chave está lá em Romanos 8:6. Vocês lembram de cor? O que fala Romanos capítulo 8, versículo 6? Vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 6. Senhor Jesus, quem vai vencer essa queda de braço, irmãos? Depende de nós. Aquela queda de braço ali que nós mostramos agora há pouco, quem vai ganhar? Depende de nós. Romanos 8:6, vamos ler? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Vamos falar um pouquinho diferente esse versículo? Vamos falar assim, ó. Porque a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito para a vida e paz. Vamos falar de novo assim? Vamos lá.
porque a mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito para a vida e paz. Irmãos, então o nosso segredo está aqui. Eu quero ter vida, eu quero ter paz, eu preciso então pender a minha mente para o Espírito, invocando o nome do Senhor, orando e lendo a palavra, orando, tendo comunhão com Deus, né? Lendo o alimento diário. Fazendo isso, irmãos, eu estou pendendo para o Espírito. Agora, se eu não me alimentar, irmã Júlia, o que vai acontecer? Eu vou pender para a carne, para o velho homem. Irmãos, quem vai ganhar essa queda de braço? Depende quem a gente está alimentando. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, recentemente, uma frase que o Mondong falou. Melo, você lembra onde foi que ele falou essa frase da oração, que ele perguntou para os irmãos? Como é que está a tua vida de oração, não foi? Castanhal 2, né? Lá em Castanhal, o irmão perguntou para os irmãos ali, como está a sua vida de oração, não é isso? Irmãos, eu queria ver, de novo, não quero culpar ninguém aqui, irmãos. É para todos nós refletirmos diante do Senhor e quem sabe nos arrependermos. A pergunta que eu faço para todos vocês agora é: como está a sua comunhão com o Senhor? Sua comunhão logo pela manhã. Como é que está a tua comunhão com Deus, irmãos? Como é que está a minha comunhão também? Eu me incluo com vocês aqui. Senhor Jesus. Irmãos, correria do dia a dia. Todo mundo aqui vive correndo, tá certo? Você acorda já atrasado. Você já acorda, né? Pulando da cama, colocando a calça, a camisa, o sapato, e entra no carro e pega o trânsito facinho de São Paulo, trânsito tranquilo, né? Super light, né? Não é assim, São Paulo? Chega no trabalho, um monte de problema para fazer, para resolver. Irmão, seu dia a dia é assim, né? As irmãs que cuidam de casa também tem muito trabalho para fazer. Irmãos, a correria do dia a dia pode fazer com que a gente não tenha um tempo com o Senhor. Eu te pergunto, quando você começa um dia na presença do Senhor, o teu dia é bom ou é ruim? A tendência é ser muito bom, não é, irmã Júlia? Não é? Irmãos, quando a gente começa na comunhão com o Senhor, nosso dia é diferente. Tem aquele irmão, né, que vocês conhecem já por nome, né, o Gilberto. A gente lê o alimento diário quando estamos juntos. Ele fala claramente, mas toda vez ele fala, olha, e ele é super atarefado, irmãos. Eu não sei como ele consegue, de verdade. Ele é um irmão extremamente atarefado. Ele trabalha demais no trabalho da empresa, onde ele dá aula. Tem 5 filhos, então, né, você imagina, está construindo casa, tudo ao mesmo tempo. Eu não sei como ele consegue, é sério, é impressionante. E ele consegue, né? Ele falou para mim, olha, quando a gente começa o dia lendo o alimento diário, o meu dia é diferente. Como é importante a gente começar na presença do Senhor, irmãos, né? Isso é lá no trabalho, né? Melhor ainda se começasse em casa, mas tudo bem, pelo menos está sendo feito, né? Então, irmãos, começar o dia na presença do Senhor nos alimenta, nos abastece, e provavelmente naquele dia você vai ter mais força para encarar os problemas. Você já reparou que os problemas do nosso dia a dia são tão grandes, tão grandes, tão grandes, mas quando você está no Espírito, na presença do Senhor, você percebe que eles não são tão grandes assim? Já passou por isso? Hoje mesmo, irmãos, eu acordei, estou preocupado, amanhã de madrugada estou indo viajar a trabalho de novo. Eu acordei com um monte de coisa para fazer, para pensar, não. Senhor Jesus. Irmãos, na hora, não é tanto problema assim, vai. Por quê, irmãos? A gente é transferido de esfera. Lembra a semana passada que o irmão Pedro falou? A gente é transferido de uma esfera para outra. Quando a gente está no Espírito, irmãos, a gente está nos lugares celestiais, sentados com Cristo ali. Irmãos, aí você tem paz. A mente posta no Espírito é vida e paz, né? Então a gente tem que praticar mais isso, né? Amém? O que mais, irmãos? Também queria falar isso aqui um pouquinho. A gente vive conectado. Quem aqui tem smartphone? Quase todos, eu diria, eu acho, né? Irmãos, eu tenho, o meu está ali na minha pasta. Eu chamo meu smartphone de chefe de bolso. Chefe de bolso. Meu chefe mora nos Estados Unidos, mas a gente tem contato, se bobear, 24 horas por dia. Meu chefe é outro cara que trabalha demais, ele trabalha muito. Então, irmãos, de sábado à noite, domingo pela manhã, ele está me mandando mensagem. De dia a gente se conecta,
faz reuniões. Não é assim hoje em dia? No seu dia a dia também, essa conexão com as pessoas está mais fácil. Irmãos amados, equilíbrio nessa hora. É bom isso daí, tá certo? É muito bom. A gente tem o WhatsApp, por exemplo, né, dos nossos grupos de presbíteros e diáconos, de cooperadores, de irmãos, a reunião da sexta-feira, a reunião de sábado. É muito bom, a gente se conecta com os irmãos. Mas só que tem que tomar um cuidado, irmãos. Sabe por quê? A gente vive tão acelerado, tão conectado nessas coisas, que às vezes, isso aconteceu conosco já. Uma vez estávamos eu, Beth, Giovanni e Daniel, sentados à mesa para comer, cada um com o seu telefone. Aí eu parei assim, olhei e falei, peraí, dá uma olhada nisso aqui. Os 4 irmãos. E nós não estávamos conversando entre nós não. A gente estava falando com outras pessoas. Quer dizer, a gente estava ali fisicamente, mas a alma não estava ali. Não estava ali na presença, entendeu? Então você acaba até às vezes perdendo o convívio familiar por conta dessa tecnologia. Então tem que tomar cuidado, irmãos, tem que saber usar. Não é que não pode usar, tem que saber usar e não deixar essas coisas acontecerem. Sabe uma dificuldade que a gente tem hoje, por exemplo? Os nossos adolescentes, nossos jovens. Quando a gente fala para eles, por exemplo, se concentrar 1 minuto, invocar o nome do Senhor e orar, para eles é difícil. Para eles é difícil. Por que é difícil, irmãos? Porque eles vivem num mundo tão conectado, que quando você fala, aquieta um pouquinho, fica só, ó Senhor Jesus, fica na presença do Senhor um pouquinho, ele fica, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, lembrou de alguma coisa, né? Ó Senhor, amém Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor. Quer dizer, não está em comunhão com o Senhor, irmãos, ele está ali no smartphone dele, e está sugado por aquilo. Então, irmãos, é de novo, não que a gente não possa usar, mas tem que tomar cuidado, porque essas coisas fazem com que a gente fique num ritmo tão acelerado, que a gente não consegue se aquietar na presença do Senhor. O ritmo de vida, irmãos, e a tecnologia faz com que a gente viva tão acelerado, que a gente não consegue simplesmente em casa parar um pouquinho e ficar invocando o nome do Senhor. Sozinho, tendo comunhão com Ele. Irmãos, temos que restaurar isso daí. Isso vai fazer o nosso viver diário um viver vitorioso, porque a gente está na presença do Senhor, a gente está abastecido no novo homem, amém? Então, irmãos, primeira coisa, pela manhã, o que a gente tem que fazer? Ó Senhor Jesus, deixa o smartphone de lado, deixa o seu iPad de lado, deixa o seu Galaxy de lado nesse momento. Ó Senhor Jesus, invocar o Senhor, irmãos, invocar o Senhor, irmãos amados. Sexta-feira o irmão Getúlio falou para nós aqui, lembrando, né? Invocar, irmãos, é como respirar. A gente precisa de comer, a gente precisa de beber e a gente precisa de respirar. Desses 3, qual que é o mais básico? É respirar. Porque se eu parar de comer, eu sobrevivo aí uns 40 dias. Se eu parar de beber, eu sobrevivo aí uns 3, 4 dias. Mas se eu parar de respirar, irmãos, eu não sobrevivo 3, 4 minutos. Portanto, respiração é a necessidade mais básica que eu e você temos. Irmãos, invocar o nome do Senhor é como respirar. Por isso, irmãos, tomara a gente chegasse num ponto que cada respiração nossa fosse uma invocada, né? Fosse invocar o nome do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos invocar mais o nome do Senhor. Amém? Vamos realmente praticar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, todo o tempo, irmãos, como uma respiração. Ó Senhor Jesus, está na fila, está no trabalho, está dirigindo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Essa prática, irmãos, faz diferença na nossa vida, né? O Mondongo também falou uma frase engraçada, eu achei muito bom isso aqui, irmãos. Ele disse com muito amor, ele falou assim, não force você mesmo a ser um ministro da nova aliança. Se você se esforçar, talvez você não consiga. É esforço seu próprio ainda. Sabe o que você tem que fazer força? Faz força para abrir a sua boca e invocar o nome do Senhor. Não sei quem falou ontem, não sei se foi a Priscila. Às vezes até a nossa boca é preguiçosa. Não sei se foi você, Priscila, foi outra irmã que falou. Às vezes até a nossa boca é preguiçosa, irmãos. Você tem a síndrome da boca preguiçosa? Vamos acordar sua boca agora? Fala comigo.
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Sai para lá, síndrome da boca preguiçosa. Irmãos, faz diferença quando a gente abre a nossa boca e fala: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos invocar mais, irmãos, precisamos invocar mais. Outra coisa, irmãos, orar. Orar, né, como a gente falou, restaurar aquela comunhão com Deus. E muitas vezes, irmãos, a oração para nós é aquela petição, que também pode ser feita, irmãos. Está na Bíblia, a gente pode pedir coisas para Deus. Por exemplo, você tem alguém doente na família, você roga por aquela pessoa, você está pedindo pela cura dela. É muito bom, ok? Mas essa oração pela manhã, irmãos, é principalmente estar aberto para deixar o Senhor falar. Às vezes a gente vai falando muito. Irmãos, vamos nos aquietar para que Deus possa falar. E quando a gente está nessa esfera de comunhão, irmãos, Deus fala. Você crê que Deus fala ou não? Vou te dar um exemplo que está na Bíblia. Jerusalém e Antioquia, né? Jerusalém, né? Lá em Atos. Vocês lembram qual que era a situação? Em Atos 13, se não me falha a memória. É isso? Atos 13? Ou é 15? É 13, né? Não, é 15. A igreja de Jerusalém está em Atos 15. Em Atos 15, irmãos, você vê ali que tem uma situação de debate. Um debate muito forte que se levantou ali entre os irmãos. Então levantou fariseu e falou. Levantou Pedro e falou. E eu creio que Pedro falou pelo Espírito, irmãos. Porque quando ele fala, você pode ler lá na sua Bíblia depois. Quando Pedro acabou de falar, a multidão se calou, ficou um silêncio. Então quer dizer, o Espírito falou ali, né? Mas aí depois veio Tiago, que era o presidente da época ali, né? E falou lá das 4 ordenanças, né? 4 requisitos que eram para seguir e tal. Misturando ainda, irmãos, lei com a graça. Então não é por aí, né? Isso aí já foi temas de outras mensagens, né? Não vamos falar tanto aqui agora. Mas irmãos, em Jerusalém tinha debate. Aquele tumulto, porque lá a Bíblia fala que teve um intenso debate entre eles, que um fala, o outro fala, tal. Precisa fazer, não precisa fazer e tal. E Antioquia, irmãos, como é que é a igreja de Antioquia? Lá diz assim, que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, tá certo? Os 5 principais da igreja, que coordenavam a igreja, eles estavam jejuando e servindo ao Senhor. E lá também diz que o Espírito falou naquele ambiente: separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, aqui é só o seguinte, olha: Jerusalém, muito debate, muita opinião. Antioquia, oração. E na oração, Deus pôde falar, irmãos. É porque eles estavam orando, foi que o Espírito teve a liberdade de falar: separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra. Você vê que rico isso, irmãos? Então, se nós tivermos um ambiente de oração na igreja em São Paulo, o Espírito vai conseguir falar com a gente, irmãos. Não vai ter debate, não vai ter discussão, não vai ter esfera de Jerusalém, vai ter esfera de Antioquia, que é uma esfera do Espírito, uma esfera de oração, onde o Espírito fala. Qual esfera você prefere? Claro que a gente prefere a esfera do Espírito, né, irmãos? Amém? Ler e orar a Bíblia, né? João 6,57, irmãos amados, fala o quê? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem aqui quer viver para Deus? Levanta a mão. Quem quer viver para Deus aqui? Todos nós queremos viver para Deus, irmãos. Então você precisa se alimentar. Irmãos, precisa ler a Bíblia. Precisa orar os versículos da Bíblia, porque daí você transforma a palavra, né? Pelo Espírito ali, vem a vida que está na palavra para dentro de você. Então você vê, irmãos, olha só, invocar o nome do Senhor, orar, ler, orar a Bíblia. E por que não também, irmãos, o alimento diário? Claro, o alimento diário para nós hoje, como eu falei antes, é a direção do Espírito atual. Que livro nós estaríamos vendo agora, irmãos? Não sei, mas o Espírito mostrou para nós. É Gálatas que vocês têm que ver agora. É não mais eu, mas Cristo, a palavra que vocês precisam agora, graças a Deus. Então, irmão, se a gente faz isso, o nosso viver com certeza vai ser diferente. É ou não é? Senhor Jesus. Aí vai inverter aquela figura. Amém? Quem está mais forte ali? Quem vai ganhar essa queda de braço agora? Quem você acha? É o novo homem. Amém? Porque, irmãos, o velho homem
Desse jeito, se nós praticarmos isso, irmãos, o velho homem vai estar na cruz, vai ficar na cruz mais tempo, e o novo homem vai viver e vai estar exercitado, vai estar forte, vai estar fortalecido. Portanto, irmãos, o que eu e você precisamos? Invocar mais o nome do Senhor. Precisamos orar, irmãos. Precisamos ler e orar a Bíblia, o alimento diário, os livros espirituais como um todo, né? Claro, os livros, não podemos nos esquecer de todos os livros, afinal de contas, né? Irmãos, só para terminar, João 7, 37 a 39, o Senhor falou assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, Linira, olha que rico. Primeiro o Senhor fluiu para você, te abasteceu, e depois que Ele fluiu para você, Ele vai fluir de você. Irmãos, primeiro o Senhor flui para nós, e depois Ele flui de nós. Amém? Por isso, irmãos, nessa esfera, com um novo homem exercitado ali, vivendo no Espírito, Cristo vivendo em mim, realidade, né? Não só a doutrina, nós vamos ter o que, irmãos? Encargo e desejo de fluir esse rio para as outras pessoas. No alimento diário dessa semana, irmãos, fala bem claro para nós a importância do jornal Árvore da Vida. O jornal, irmãos, ele é fundamental. Muitos de nós aqui foram salvos ou foram firmados na vida da igreja por causa da leitura do jornal Árvore da Vida. Irmãos, eu queria encorajar você, e vocês na verdade, faça a sua assinatura. Se você não tem, faça a sua assinatura. E se você já tem, faça outras assinaturas, presenteie seus amigos, vizinhos. Você pode dar o panfleto para eles mesmos, fazer a assinatura deles. Mas o ponto, irmãos, é que as palavras do Senhor contidas no jornal não só revelam a economia de Deus no Novo Testamento, não só isso, mas o jornal, irmãos, tem a capacidade, os irmãos que fazem o jornal, realmente fazem um trabalho maravilhoso. Eles transformam a economia de Deus no Novo Testamento em palavras práticas para o nosso dia a dia. Se você for ler, por exemplo, a coluna aqui que fala de relacionamento de pai com filho, você vai ver que aqui tem orientações, irmãos, preciosíssimas de como criar seus filhos. A coluna de casais, riquíssima, para ajudar os casais, irmãos, a permanecerem unidos no Senhor. Então, irmãos, o jornal consegue transformar a economia de Deus no Novo Testamento em algo do nosso dia a dia. Irmãos, faça a sua assinatura, presenteie o jornal, dê a outras pessoas, vale a pena, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, era isso. Jesus é o Senhor. E vamos cantar um hino enquanto a gente vai preparando aqui a mesa para nós partirmos o pão, né? Temos a mesa do Senhor agora, né? E depois, irmãos, no final, vamos fazer o seguinte, tem uma ideia. Enquanto os irmãos preparam aqui, vamos dar uns 5, 10 minutos para que os irmãos compartilhem em pequenos grupos, tá bom? Vamos compartilhar em pequenos grupos o que a gente desfrutou dessa semana, né? E aí depois nós começamos a reunião do Partir do Pão. Amém? Jesus é o Senhor. Podem ficar de pé, tá, irmãos? Para exercitar um pouquinho. Daniel é um livro de mistérios. As visões nele contidas são cruciais para se entender o destino das nações e do povo de Deus. A grande imagem humana revelada no capítulo 2 é o que governa hoje o destino das nações. Os filhos de Deus, porém, estão debaixo do governo celestial e farão parte da grande pedra que virá esmiuçar essa imagem. Que este livro possa ajudar o amado leitor a atingir esta meta.